Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, a qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus nos diz que existe só um mediador entre Deus e os homens. E se você reparar quantas pessoas são cegas diante desse versículo, muitos não veem a verdade. Muitos não creem nesta palavra, neste versículo. A Bíblia diz que somente Jesus Cristo, somente Ele, é o nosso mediador. Somente Jesus Cristo nos dá acesso a Deus. Somente Jesus Cristo nos dá paz com nosso Senhor. Só que muitos estão cegos. Muitos não creem que somente Jesus Cristo é suficiente. Muitos não creem nisso. E pelo fato de não crerem, eles acreditam em muitas outras coisas ridículas. Eles acreditam que com seu próprio esforço, com seus sacrifícios, com as coisas que fazem, eles podem agradar a Deus. Eles têm acesso a Deus. Muitos outros tiram o lugar de Jesus. Muitos outros colocam santos na frente do Senhor Jesus. Tentam colocar santos no lugar que é devido somente de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, a palavra é clara. Somente Jesus Cristo nos dá acesso a Deus. Somente Jesus Cristo nos dá paz com Deus. Somente Ele. Não adianta, santo não vai fazer você ter paz com Deus. Deus não vai atender as suas orações em nome de santos. Deus só vai atender a sua oração se for no nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, irmãos, além de ser cegas, tem outros que são piores. Não é que eles sejam cegos, mas eles leem 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5 e parece que tiram da Bíblia, rasgam. Somem com este versículo. Somem com versículos que a Bíblia é clara ao dizer que Jesus Cristo é Deus, que mostram que Jesus Cristo é o nosso único mediador. Muitos fazem isso. Eles tentam tirar a glória que é devida somente a Jesus Cristo. Tudo foi criado por Ele, irmãos. Olha só, Jesus Cristo é Deus e muitos não acreditam nisso. Falam que Jesus Cristo é somente um profeta que veio, mas não. Jesus Cristo não é somente um profeta. Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo veio como homem. 100% Deus, 100% homem. E negar isso é negar o Evangelho. Tentar diminuir a glória de Cristo Jesus, tentar fazer com que outras pessoas não acreditem que Jesus Cristo é Deus, é negar o Evangelho. Tentar fazer com que outras pessoas acreditem que Jesus Cristo não veio como homem, 100% homem, é negar o Evangelho. Jesus Cristo veio, irmãos, Ele é Deus. Ele veio como homem, carne e osso, 100% homem. Nós devemos entender que somente Jesus Cristo é o nosso mediador. Para quem você deve pedir ajuda? Para o Senhor Jesus Cristo. No nome de quem você deve orar? Do Senhor Jesus. Somente Ele. Se for no nome de outro, não adianta, Deus não vai te ouvir. Se você pedir perdão dos seus pecados em nome de santo, santa, Deus não vai te ouvir. Jesus é quem perdoa os pecados. Jesus. E por que Ele perdoa, irmãos? Ele é Deus. Então, se você quiser ter paz com Deus, perdão dos seus pecados, é somente através de Jesus Cristo. Somente Jesus. Glória somente a Jesus Cristo. Não existe outro. A Bíblia é clara, irmãos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, porque Ele veio em carne e osso. Ele veio nos representar. Ele veio pagar o preço que nós não conseguiríamos pagar de forma nenhuma, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Somente Jesus Cristo, irmãos. Devemos entender isso. A Bíblia diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Nada do que existe foi criado sem Jesus, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é o Senhor. Jesus é a nossa paz com Deus. Por isso que pregamos e falamos, se você não crer no Senhor Jesus Cristo,
você não tem paz com Deus. Você continua sendo inimigo de Deus. Se você não crer no Senhor Jesus Cristo, você não tem o amor de Deus sobre a sua vida. E você vê aí muitas religiões dizendo que todas as religiões são válidas, todas levam a Deus. Mas não, irmãos. O único que te leva a Deus é Jesus Cristo. Nenhuma religião vai te levar até Deus. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo vai fazer você ter paz com Deus. Vai fazer com que Deus seja o teu Pai e não o teu juiz. Então, devemos confiar, acreditar somente em Jesus Cristo. Quando você estiver passando por um problema, ore no nome do Senhor Jesus. Quando você precisar de uma ajuda, ore no nome do Senhor Jesus. Quando você precisar de qualquer coisa que seja, somente o Senhor Jesus, somente Ele. Somente através do nome dEle é que Deus vai te ouvir. Não adianta você orar para santo, não adianta. Deus não está te ouvindo. Você está sendo apenas um idólatra. Você está sendo apenas uma pessoa que tenta colocar qualquer outra coisa no lugar de Jesus, porque não aceita a soberania de Cristo, não aceita Jesus como um Salvador e que tudo é para a honra e glória dele, que tudo é mérito dele. Não temos méritos. Nada do que fazemos, nenhum sacrifício que a gente faça vai fazer com que a gente tenha paz com Deus, vai fazer com que a gente tenha acesso a Deus. Somente Jesus Cristo, somente Ele. Descanse nesta palavra, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso mostra que Jesus Cristo, sim, é Deus, 100% Deus e 100% homem. Porque a palavra de Deus diz também que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. E aqui diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então Jesus Cristo estava com Deus. E era Deus. E ele veio como homem, em carne e osso. 100% homem, 100% Deus. Então, irmãos, a nossa paz com Deus é através de Jesus Cristo. Você que entende isso, você que já crê nisso, eu sei que o seu coração, ele arde de emoção. Ele se emociona em saber que você tem Jesus Cristo na sua vida e que Deus te ouve através de Jesus Cristo. Nós que cremos nisso, irmãos, é a melhor coisa que tem. Mas para aqueles que não creem, que ficam se desfazendo do Senhor Jesus Cristo, cuidado, vigiem, se arrependam-se. Olha o que vocês estão falando, olha o que vocês estão dizendo. Blasfêmias, heresias, porque Jesus Cristo é o nosso único mediador. Arrependam-se vocês que não creem nisso. Porque se vocês querem chegar a Deus, não rejeitem o único caminho que é Jesus. Mas creiam nele, se arrependam-se dos seus pecados. Vejam que você não é nada, que as suas obras não são nada, que estávamos mortos nos nossos delitos. Se você não estiver em Jesus Cristo, você ainda continua sendo morto. Você não nasceu de novo. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa de Jesus Cristo, somente Jesus Cristo na sua vida. Entenda isso, somente Jesus Cristo na sua vida. Arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus e tenha paz com Deus. Tenha Deus como seu Pai. Tenha Deus como seu Pai, irmãos. Os eleitos de Deus, eles têm a certeza absoluta que somente Jesus Cristo, somente Ele, é em quem devemos confiar, depositar a nossa fé. A nossa esperança está em Jesus. Descansamos em Jesus Cristo, porque Ele é que nos dá paz com Deus. É Ele que faz com que Deus seja o nosso Pai. Irmãos, descansamos nisso. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Muito obrigado por assistir esse vídeo e que Deus abençoe a vida de todos. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.